E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, nós vamos discutir um objeto de extrema importância na dinâmica lagrangiana, portanto, na mecânica clássica. E esse objeto também vai se estender a outras teorias da física, como, por exemplo, mecânica quântica, teoria quântica de campos, etc. Esse é um objeto que a gente vai introduzir para ficar, principalmente na física moderna, e esse objeto é a ação. A ideia da ação é que, através da introdução desse objeto, nós podemos desenvolver a mecânica lagrangiana a partir de um único princípio e a partir de um teorema que é chamado de teorema de Noether, que nós vamos ver também um pouquinho mais para frente, não nesse vídeo especificamente. Então aqui a ideia é a gente introduzir esse elemento da ação, falar sobre a primeira variação da ação. Com isso nós vamos introduzir um princípio fundamental da dinâmica, que é o princípio de mínima ação, ou também chamado de princípio de Hamilton. Então, vamos lá. Bom, aqui nós vamos falar sobre a ação e o papel da ação na dinâmica lagrangiana, mas primeiro nós vamos recapitular mais ou menos o que nós estudamos até agora, que é a descrição lagrangiana da mecânica. Quando a gente descreve a dinâmica a partir dos graus de liberdade físicos do meu problema, eu construo o que a gente chamou de coordenadas generalizadas, e nós chamamos essas coordenadas de Q. Colocamos um índice A aqui, e esse índice A ele vai de 1 até o número de graus de liberdade N do meu sistema. Vamos supor a princípio que esse sistema de coordenadas generalizadas aqui, para determinado problema, não tem problemas de vínculos, né? Então a gente vai considerar que essas coordenadas são independentes umas das outras e, portanto, elas descrevem completamente o meu sistema. A gente sabe que as coordenadas generalizadas, elas são coordenadas de um espaço de configuração que nós chamamos de Qn, né, de dimensão n. E, portanto, um ponto, que eu vou chamar de Q, que pertence a Qn, é denominado uma configuração do sistema. E o sistema ele é descrito por uma função lagrangiana que depende do tempo, das coordenadas e das velocidades generalizadas. Em mecânica clássica, essa função ela é do tipo energia cinética menos energia potencial, mas em outras teorias, como por exemplo em teorias de campos, nem sempre eu tenho essa configuração para lagrangiana. No geral, vai ter uma parte cinética e uma parte de interação, que é o que significam esses dois termos aqui. A energia cinética ela depende das velocidades, e o potencial, quando ele existe, né, ele pode depender do tempo e pode depender das coordenadas também. Como nós vimos antes, a energia cinética no geral ela é descrita como uma forma quadrática nas velocidades, em que esse W é chamado de matriz hessiana, e o potencial ele dá origem ao que a gente chama de força generalizada, que é menos o gradiente de V com relação às coordenadas generalizadas. Então isso tudo a gente já viu, realizamos até alguns exemplos para ilustrar esse fato. Aqui, só para a gente, só pelo bem da completeza, nós precisamos que o determinante dessa matriz W seja diferente de zero e também que a energia cinética seja sempre positiva para velocidades diferentes de zero. Essas são as propriedades de uma boa energia cinética. Então nós vamos supor um sistema que é descrito dessa forma aqui. E, portanto, quando eu tenho esse setup, eu tenho o que a gente chama de equações. Eu tenho o que a gente encontrou a partir da segunda lei de Newton, que são as equações de Euler-Lagrange, escritas dessa forma: dl dqa menos ddt dl dq.a igual a zero. E as soluções das equações de Euler-Lagrange são curvas no espaço de configuração Qn. E, portanto, em vez de descrever o sistema num espaço euclidiano tridimensional, em que nós, como postulado, nós colocamos que a dinâmica de uma partícula no espaço tridimensional é uma curva nesse espaço, aqui eu tenho um sistema físico de n graus de liberdade,
E esse sistema físico ele vai desenvolver na sua dinâmica uma curva no espaço de configuração desse sistema, que é definido pelos seus próprios graus de liberdade. Então a gente tem uma mudança de paradigma, e essa mudança de paradigma vai nos forçar a revisitar ou pelo menos a substituir alguns dos postulados que nós trabalhamos no curso de Mecânica 1. Isso a gente vai fazer um pouquinho mais adiante quando a gente tiver todos os elementos da dinâmica lagrangiana em mãos. Tá certo? Mas é isso aqui. Então, a partir do momento que eu tenho uma lagrangiana que descreve o sistema, as equações de Euler-Lagrange me dão como soluções dinâmicas dessa lagrangiana curvas no espaço de configuração. E agora eu vou introduzir um objeto, que é o objeto dessa aula, a ação, ou como nós vamos chamar, o funcional de ação. Depois eu vou explicar o que é um funcional, mas eu não vou, aqui nessa aula pelo menos, me ater a questões matemáticas formais do que significa esse objeto. Isso eu vou fazer numa outra aula. Então eu vou supor o seguinte, olha, seja γ0 uma curva em Qn que representa a dinâmica de um sistema lagrangiano. Claro, vou colocar ele aqui, lagrangiano de n graus de liberdade. Mas essa curva, ela é uma curva que ela é especial, com um ponto inicial que eu vou chamar de Q0. Esse Q0 ele é representado por um conjunto de coordenadas generalizadas. Eu vou abrir então aqui um parênteses. QA de t igual a um tempo inicial t0 qualquer. Chamar de Q0 o ponto inicial dessa curva, e ela é descrita por QA de t0 para todos os graus de liberdade. E eu tenho também um ponto final, que eu vou chamar de QF. E esse QF ele vai ser definido como um QA de t igual a t final. Então, minha curva γ0 é uma curva do tipo QA igual a QA de t, em que o t está aqui no intervalo fechado t0, tf. Então, esses pontos inicial e final da minha trajetória, ou da minha curva, que representa a dinâmica, vão ser fixos. Em γ0, nós podemos calcular o que eu vou chamar de ação. O que é a ação? A ação é um S, vai depender da curva. Aqui eu estou calculando sobre γ0, e ele vai ser simplesmente a integral de t0 até t1 da lagrangiana. Lembre-se que vou colocar explicitamente aqui a possível dependência da lagrangiana. Isso é o que nós chamamos de ação. Eu posso calcular a ação para qualquer curva dinâmica do meu espaço. Então, por exemplo, vamos desenhar aqui um pouquinho. Eu vou desenhar uma curva. Curva eu vou chamar de γ0. E aqui eu tenho meu ponto inicial. Aqui eu tenho ponto inicial Q0. E aqui eu tenho ponto final QF. Não consigo baixar. Vou deixar ele aqui mesmo. E, portanto, como eu tenho uma lagrangiana, à medida que o tempo passa, eu tenho uma posição diferente sobre a curva. Portanto, eu posso integrar a lagrangiana sobre a curva entre os pontos inicial e final que estão aqui. Então, a princípio, essa é a minha configuração. Podemos calcular a ação em qualquer curva. A gente chama a ação de funcional porque a ação ela toma uma curva pertencente a um espaço de funções em um número real. Portanto, quando eu integro, eu tenho um número real como resultado. Esse cara é chamado de funcional, porque o espaço das curvas entre um ponto inicial e final do espaço de configuração pode ser considerado um espaço vetorial. A ação ele é um funcional de um espaço vetorial, que é o espaço das curvas, que contém o mesmo domínio, de t0 a tf, e leva essas funções a números reais. Nós vamos discutir isso melhor num outro vídeo. Bom, γ0 ela é uma curva dinâmica do meu sistema. Então eu vou introduzir o que eu chamo de curva de comparação. Essa curva de comparação é uma curva γ, a princípio, diferente de γ0, que vai ser descrito por equações do tipo QA igual QA barra de t. Eu mantenho t, essa curva também vai estar no domínio de parâmetros de t0 até tf, e aí eu tenho a seguinte regra. Q0, que é igual a QA de t0,
também é igual a Q barra A de T0. Portanto, os dois pontos iniciais das duas curvas coincidem. Eu vou fazer o mesmo com o ponto final da curva. Portanto, os pontos inicial e final de ambas as curvas vão coincidir. Então, ambas as curvas possuem os mesmos pontos de fronteira, que são os pontos inicial e final Q0 e QF. Essa curva de comparação, e nós vamos considerar a curva de comparação gama como uma deformação suave de gama zero. Na prática, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar essa curva gama zero e nós vamos manter o ponto inicial e final dessa curva e vamos mexer com ela suavemente até ela virar uma outra curva gama. Por exemplo, essa curva aqui. Então, essa curva aqui é a curva que eu vou chamar de gama. Gama pode ser deformada em gama zero. Eu vou supor que eu posso fazer uma deformação suave, parecido com o que eu estou fazendo aqui na figura. Matematicamente, tem uma forma de fazer isso, que é introduzindo um parâmetro para cada direção do espaço de configuração. E é isso mais ou menos que eu vou fazer. Então eu vou falar de uma curva genérica gama, que eu vou parametrizar. Ela já é parametrizada pelo tempo, mas eu vou colocar um outro conjunto de parâmetros que eu vou chamar de lambda A. E o A, lembra, vai de 1 até n. Então, cada direção do espaço, eu vou colocar um parâmetro. E essa minha curva gama, agora, ela vai ser definida por QA, por equações do tipo QA de t, lambda A, lambda 1, lambda 2, lambda 3 e etc. Então, para cada A aqui, eu tenho um lambda diferente. E como é que funciona isso? O lambda, ele funciona como um parâmetro deslizante. O gama vai ser igual a gama zero se todos os lambdas forem iguais a um parâmetro inicial lambda zero. E no geral a gente pode colocar como zero. Então quando eu seto todos os lambdas iguais a lambda zero, o gama é igual a gama zero. E a partir de lambda zero, eu posso me afastar de gama zero à medida que eu vou modificando os parâmetros lambda. Então a outra exigência que eu vou fazer é que as funções QA de lambda devem ser analíticas em todos os parâmetros. E o que significa uma função ser analítica? Significa que todas as derivadas dessas funções com relação aos parâmetros em todas as ordens devem existir. E essas condições aqui são as condições que me permitem expandir minha curva gama em série de Taylor ao redor de gama zero. Então, com isso, podemos escrever gama como uma série de Taylor ao redor de gama zero. Como é que a gente escreve essa série de Taylor? A gente vai colocar o seguinte: QA de lambdas. Aqui eu vou tirar, eu não vou ficar carregando o índice o tempo todo. Vai ser igual ao QA de lambda zero mais a derivada de QA de lambda com relação a lambda. Mas aí eu preciso derivar com relação a cada lambda. Aqui eu tenho dQA de lambda, n coordenadas generalizadas, n parâmetros. E aqui eu vou ter lambda b menos lambda b zero. E os coeficientes dessa série aqui são tomados com lambdas iguais, todos os lambdas iguais aos lambda zero. E aí quando eu escrever assim, sem o índice em cima, significa que isso vale para todos os lambdas. Esse é o termo de primeira ordem na série de Taylor e eu tenho, lembra, uma soma em B. Então, na verdade, eu deveria escrever isso aqui como uma soma em B de 1 até n, mas vou usar a notação de Einstein, portanto eu não vou escrever. Outra notação que eu vou usar é lambda menos lambda zero. Para cada lambda eu vou chamar de delta lambda, para encurtar minha notação. Então eu tenho aqui que o delta lambda para qualquer lambda é igual a lambda menos lambda zero. Então eu tenho aqui meu primeiro termo na série de Taylor. Vou escrever o segundo termo na série de Taylor, de segunda ordem. Ele é dado por 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda, d lambda b, d lambda c. E aí aqui eu tenho delta lambda b, delta lambda c. Esse é um termo de segunda ordem em delta lambda. Aí eu vou ter
termo de terceira ordem, de quarta ordem, etc., que eu vou escrever aqui da seguinte forma. Isso é 1 sobre k fatorial. Aí eu vou ter uma derivada de ordem k. E aqui eu vou ter d lambda c, d lambda m, k vezes, ou seja, eu tenho uma derivada em k. E aqui eu tenho delta lambda b, delta lambda c, um termo de ordem m aqui. E aí eu tenho uma soma em b, uma soma em c e uma soma em m. E esse aqui vai para infinito. Mas esse é o termo geral de uma expansão em série de Taylor de n variáveis. Né? Eu tenho n funções de n variáveis. Cada função pode ser expandida numa série de Taylor dessa forma aqui. A gente não vai precisar se preocupar, por enquanto, com esses termos, porque nós vamos tomar apenas os termos de primeira ordem. Ou seja, nós vamos fazer uma aproximação e vamos supor que é suficiente que a gente aproxime cada uma das funções em gama como a função em gama zero mais um termo de primeira ordem em delta lambda. E aqui eu posso escrever nessa aproximação aqui. Então eu não vou usar o termo de aproximação, vou usar o igual mesmo, né? Eu posso escrever o que eu chamo de QA de lambda menos QA de lambda zero. Esse cara aqui eu vou chamar de delta QA. E esse delta QA em primeira ordem vai ser igual a delta lambda b dQA de lambda b para todos os lambdas iguais a lambda zero na expressão da derivada. Esse cara aqui eu vou copiar, vou colar embaixo. É denominado primeira variação da curva gama. Por que é uma variação? É uma variação porque o que eu estou fazendo é pegando o gama zero e variando continuamente através dos parâmetros lambda. E é a primeira variação porque eu estou pegando apenas o termo de primeira ordem em série de Taylor. Então eu chamo esse cara de primeira variação. Alguns livros e alguns autores, aliás, muitos deles, chamam isso aqui de deslocamento virtual. Eu não gosto desse nome, porque, na verdade, a dinâmica temporal não é diferente dessa variação aqui. Né? A gente vai ver que nós podemos descrever a dinâmica como uma variação desse tipo. Então não tem nada de virtual, é apenas uma forma generalizada de eu variar pontos no meu espaço de configuração. Depois a gente vai ver que isso é muito útil para entender a dinâmica lagrangiana. Então eu vou trabalhar com esses senhores aqui, que são as primeiras variações das coordenadas generalizadas, quando eu tenho duas curvas, um gama zero e uma curva de comparação gama. Quando eu estou nesse termo de primeira ordem, isso é equivalente a considerar que a curva gama zero e a curva gama estão muito próximas uma da outra, certo? E, portanto, a gente diz que gama está numa vizinhança fechada de gama zero e essa vizinhança é infinitesimal. Para cada ponto de gama e gama zero, a diferença entre esses dois pontos para o mesmo tempo é infinitesimal. Então, pensem que o que eu estou fazendo é pegando o gama zero e dando um petelequinho no gama zero, fazendo ele se perturbar um pouquinho. E aí o que eu quero saber agora é qual é o efeito dessa variação sobre a curva na ação. O que eu quero saber é que, dada uma primeira variação na curva gama zero, qual seria a primeira variação na ação? Ou seja, se eu calculo a ação em gama zero, aí eu mudo o gama zero um pouquinho, o que acontece com a ação? Eu espero que a ação mude um pouquinho. E eu quero calcular justamente qual é a primeira variação. Eu quero comparar a ação calculada na curva gama com relação à ação calculada na curva gama zero. Então eu tenho, o que eu estou calculando é ΔS, que é a ação em gama, menos a ação em gama zero, em primeira ordem. E, portanto, eu vou pegar a ação em gama, expandir em série de Taylor. Então eu tenho S de gama igual a S de gama zero, mais um primeiro termo, que é uma derivada dessa ação com relação a lambda b, com lambda igual a lambda zero, para todos os lambdas. E aqui eu tenho um delta lambda b.
vou pegar essa expressão, copiar e colar aqui embaixo. E lembre-se que o S vai depender de lambdas a partir dos Qs. Então aqui eu vou ter o que eu vou chamar de ΔS, ΔQ, A. Aí eu vou ter aqui dQA, d lambda B, com lambda igual a lambda 0. Como esses caras, como S não depende explicitamente de lambda, eu posso tirar esse cara aqui para cá. E esse cara aqui é o que eu chamo de derivada funcional, porque S é um funcional. Tudo bem? E por isso eu uso um símbolo diferente para a derivada de um funcional. E esse cara aqui, nós vimos que é o ΔQ. Então eu posso escrever essa expressão aqui como ΔQA ds dQA. Portanto, olha só, se eu quero calcular o ΔS, que é S de gama menos S de gama 0, esse cara aqui é uma derivada funcional com relação às coordenadas ΔQA. O que é mais importante sobre o delta, esse delta é um operador diferencial. A gente pode ver por essa expressão aqui, certo? A gente simplesmente pode escrever esse cara dessa forma. E, portanto, o delta age como se fosse uma derivada. Ele é linear, obedece à regra de Leibniz e obedece à regra da função composta. Portanto, eu posso aplicar esse operador na ação para calcular o ΔS, como se ele fosse uma derivada ordinária qualquer. Portanto, agora o que eu vou fazer é calcular a primeira variação da ação. Bom, vou pegar a ação aqui em cima, certo? Vou tirar o rótulo gama 0. Claro que essa ação está calculada em gama 0. E vou agora, nessa linha de baixo, calcular quem é ΔS. E o ΔS, claro, é o delta da integral. Lembra que aqui a lagrangiana depende de Q e Q ponto, e Q e Q ponto dependem dos lambdas, né? O tempo não tem nada a ver com isso, certo? Então, isso aqui vai ser simplesmente igual. Como eu só tenho dependência nos parâmetros dentro da lagrangiana, eu vou ter o que eu chamo de ΔL. Então agora eu preciso calcular ΔL. Bom, o ΔL, se o delta é um operador diferencial e o L depende de T, Q e Q ponto, basta que eu aplique a regra da função composta nesse cara aqui. Então esse cara vai ser ΔQA, derivada parcial de L, parcial QA, mais, agora, quem depende dos lambdas são os Q pontos também, né? E ponto não tem mais ninguém em L que depende de lambdas, dos parâmetros. Então, o ΔL é dado simplesmente por essa expressão aqui. ΔQA, eu sei quem é. ΔQA é igual ao QA transformado, ou seja, com lambda diferente de lambda 0, portanto eu vou chamar de Q barra. Lembra aqui que eu tenho as coordenadas, eu estou chamando de Q barra, menos Q. E, portanto, eu preciso calcular quem é esse cara. E esse cara aqui é o delta de DDT de QA. Quem é esse cara? Esse cara é dQ barra A dt menos dQA dt. Portanto, isso aqui é DDT de Q barra menos Q, que é igual a DDT de delta QA. Ou seja, o delta e a derivada temporal comutam entre si, aqui nesse caso. Então eu vou substituir esse resultado aqui no ΔL. O delta Q.A é DDT de delta QA. E agora o que eu quero, lembre-se que sempre que eu faço as contas aqui, eu vou querer calcular a variação do que quer que eu esteja calculando como combinação linear dos ΔQs. Só que esse cara aqui tem uma derivada aqui por fora. Então eu vou tentar tirar a derivada dele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lembrar que DDT de delta QA multiplicado por DL de Q.A é igual a essa derivada total aqui, menos DDT atuando aqui. E, portanto, posso escrever essa expressão tirando o delta QA em evidência. Então, eu consegui aqui escrever o ΔL como uma combinação desses termos aqui, que vocês já podem reconhecer como o lado esquerdo das equações de Euler-Lagrange.
mais um termo de derivada temporal total. Quando eu voltar lá na ação, na verdade aqui no ΔS, né? Vou copiar e colar, vou tirar essa primeira derivada, então aqui eu vou prosseguir essa conta. E o ΔL eu acabei de calcular, tá aqui. Portanto, eu venho aqui embaixo, copio e colo. Como eu tenho uma soma, eu vou separar em duas integrais. A primeira integral é essa aqui, posso tirar os cochetes. E a segunda integral é a integral na derivada total temporal. Eu vou escrever assim. E não é T1, né? É TF. Mas agora eu vou deixar T1. Eu errei lá. Tudo bem? Então, onde está T1, leia-se tempo final, TF. Maravilha. Esse termo aqui, eu não tenho mais o que fazer. O ΔS é esse mesmo. Mas esse termo aqui, vou copiar e colar embaixo toda a expressão. Esse termo aqui é um termo de diferencial total no tempo. Portanto, esse cara aqui é simplesmente esse cara aqui calculado em t igual a t0 até t igual a t final. E a gente chama esse cara de termo de fronteira, que no fundo é essa integral, só que em TF, certo? Esse cara aqui é um termo de fronteira. Por quê? Porque ele só depende do ponto inicial e do ponto final. E lembra o seguinte, que eu coloquei uma regra quando eu introduzi a curva de comparação. Q barra A tem que ser igual a QA quando T é igual a T0, e o Q barra A tem que ser igual a QA quando T é igual a TF. Portanto, o ΔQA em T0, que é igual ao Q barra A de T0 menos QA de T0, é igual a zero. Além disso, o ΔQA em TF também é zero. Justamente por causa das condições que eu estabeleci lá em cima para a curva gama. O ponto Q0 e QF é o mesmo para as duas curvas. Então o delta para os termos de fronteira é zero. Portanto, esse cara aqui, ele seria igual ao ΔQA de TF. Esse cara aqui, calculado em T igual a TF, menos esse mesmo termo calculado todo em T0. E, portanto, esse termo zera, porque esse ΔQ é zero e esse ΔQ é zero. Com essa condição de fronteira, eu tenho que meu ΔS vai ser desprovido desse termo de fronteira aqui. O termo de fronteira é zero. Vou colocar o TF aqui. A primeira variação da ação é igual a este objeto aqui. Maravilha. Quando a gente olha esse objeto e a maneira como a gente tentou escrever esse objeto aqui, a gente faz uma comparação, tá certo? A gente vê que esses dois objetos são iguais. Então, a gente vai dizer que a derivada funcional de S com relação a QA vai ser igual a esses caras aqui, certo? E como a gente viu, esses caras formam também o que a gente chama de derivada de Lagrange de L com relação a QA. Então, é assim que a gente define a derivada funcional de S com relação a QA. E aí, esse termo aqui, eu defino como tendo uma integral em dt, dessa forma aqui, para ficar análoga à forma como a gente define derivadas em funções ordinárias. Eu vou ficar por aqui porque no próximo vídeo eu vou introduzir o princípio de mínima ação e vou explicar por que esse princípio é fundamental e vai substituir boa parte dos postulados que nós introduzimos em Mecânica 1. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.